Fala pessoal, estamos aqui para mais um estudo das obras de Leon Denis, em especial o livro O Porquê da Vida, e é uma obra realmente que eu tenho maior satisfação e prazer em fazer esse estudo, porque eu sempre digo e não canso de repetir que ela agrada tanto quem já é espírita há mais tempo e consegue encontrar nela ali reflexões valiosas até para embasar muitos dos argumentos que nós já conhecemos após o estudo do Espiritismo, e também para quem não é espírita ou para quem simpatiza apenas, mas nunca estudou. É um livro que eu recomendo muito nesses casos, porque ele é de fácil entendimento e vai dar uma boa noção aí para quem quer aprofundar depois nos estudos. Então o livro Porquê da Vida é realmente maravilhoso e me perdoem aqui pelo excesso de elogios que eu faço a respeito dele, mas com certeza são elogios merecidos, e depois quem quiser pode nos dar algum feedback, algum retorno nesse sentido. Enfim, vamos começar então o estudo de onde paramos o anterior. E aqui num dado momento, Leon Denis, que vinha até então falando da importância da gente conhecer os nossos destinos, saber de onde viemos, por que nós vivemos, agora que ele vai fazer uma crítica, de certa forma, a ideia religiosa preponderante naquela época e, por que não, nos séculos passados, e a gente pode até dizer que prepondera ainda hoje. Então aqui não é nenhuma crítica destrutiva, mas apenas uma constatação, de algo que é recorrente mesmo tantos anos depois da publicação desta obra. Diz Leon Denis: a insuficiência, vejamos a palavra, a obscuridade das doutrinas religiosas, os abusos que engendraram, lançam numerosos espíritos no materialismo. Então, insuficiência. Por exemplo, o indivíduo não se contenta com o tipo de orientação que recebe. Então, isso é um ponto interessante. É insuficiente, ele quer mais, mas não tem. É igual você querer tirar água de um poço seco, não tem jeito. Ou querer tirar 10 litros de onde só tem um. Chega um certo ponto que você fala, opa, não tem como tirar mais. Então é insuficiente. E assim acontece com os ensinos religiosos, como o Leon Denis coloca. É insuficiente para muitos. Para alguns, agrada. Então eles ficam, mas para muitos, eles são insuficientes. Obscuridade, quer dizer, dificulta até a compreensão. Além de ser insuficiente, em alguns pontos, cria-se uma visão negra, nebulosa, sobre muitos aspectos da vida humana. Então, isso também, de certa forma, causa um desconforto. E os abusos. Basta a gente olhar para a nossa história e observar que indivíduos que se diziam religiosos, às vezes com cruz na mão, simbolizando Jesus, aquele que só pregou o amor, indivíduos desse tipo, com esse nível de violência, fazendo um mau uso da distorção, inclusive, que foi feita a respeito do cristianismo, eles mataram, eles provocaram inúmeras mortes, enfim, utilizaram, de certa forma, desta autoridade também de quem se dizia ali representante de Deus, enviado de Deus, ou até do respeito, de certa forma, justo, por parte de alguns, adquiridos perante a sociedade. Então, esses abusos, em vários livros, eu citei um deles aqui, que foi em relação às cruzadas, mas, de certa forma, em outros aspectos, isso acontece. Ainda hoje vemos outros tipos de abuso, como abusar da boa-fé das pessoas quando se quer comercializar produtos prometendo salvação, prometendo cura. Que inclusive isso aqui agora não é nenhuma crítica, é apenas uma constatação, tem sido motivo de investigação por parte da polícia, que visa, de certa forma, coibir esse tipo de ação. E o que isso tudo faz? Abuso, insuficiência e obscuridade. Aí Leon Denis fala, lançam, o verbo é interessante, de lançar numerosos espíritos, e aqui ele fala de nós encarnados, no materialismo. Então o indivíduo, diante dessa salada, vou chamar aqui dessa forma, de descontentamentos, ele vai simplesmente recusar tudo aquilo. E não encontrando nada mais que lhe satisfaça, ele simplesmente passa a ser ateu.
E não é por maldade. A gente pensa assim, todo ateu é mau. Não. Eu conheço alguns ateus que são mais cristãos do que quem estuda o Evangelho e de quem acredita em Jesus e acredita em Deus. Então tem muitos ateus que eles assim o são por falta de opção. E a gente tem dito isso em várias reflexões nossas. Então a gente não pode sair por aí acusando como se ser ateu fosse quase que uma condenação e alguém que fosse essencialmente malvado, cruel. Não. Ele pode ser, inclusive, como diz Leon Denis, acredita-se de boa vontade que tudo termina com a morte, que o homem não tem outro destino senão o de desaparecer no nada. Então a gente não pode acusar agora a pessoa que desacredita da religião, né, porque a gente não sabe o que a motivou a ter esse comportamento. Pode ter sido uma decepção muito forte, é natural que ela passe agora por um estágio de desconfiança até encontrar outra coisa segura. É mais ou menos quando alguém tem um relacionamento, de certa forma, violento, um relacionamento conjugal violento, ou que foi traído na relação, e depois ele passa por um período de negação de uma nova relação, porque ele desconfia de tudo e de todos, porque teve a sua confiança abalada num dado momento. Isso pode acontecer, então, na nossa relação com a religião. Tendo essa confiança abalada, nós estagiamos um período na negação da religião, na negação da religiosidade e na negação de que Deus existe. Porque a gente pensa, poxa, como é que alguém que acredita em Deus foi capaz de fazer o que fez? Então é uma má propaganda de Deus feita por muitos religiosos, que então, de boa vontade, como vai dizer Leon Denis, passam para esse outro lado. E essa crença, ela é extremamente prejudicial para o próprio indivíduo. É para o próprio indivíduo, que Leon Denis ele vai trazer aqui algumas reflexões, dizendo que aí ele vai dar vazão simplesmente aos instintos, porque se a vida está limitada do berço ao túmulo, se preocupar com os outros para quê? É claro que há muitos materialistas e ateus que se preocupam, mais do que nós religiosos. Mas em tese, assim, se for parar para pensar friamente, Leon Denis coloca aqui, se, quer dizer, é para a gente pensar, se a vida está circunscrita do berço ao túmulo, se as perspectivas da imortalidade não vêm esclarecer nossa existência, o homem não tem outra lei senão a dos seus instintos, dos seus apetites, dos seus gozos. Que é uma velha frase que nós ouvimos muito do tipo, já que a vida é curta, vamos aproveitá-la à vontade. Já que não vamos levar nada para depois do caixão, vamos viver o que tem que viver aqui agora. E esse viver não é no sentido amplo da palavra de viver bem, de praticar a caridade, de ajudar o próximo. É viver atendendo apenas aos instintos, aos apetites, sexuais, e aí a pessoa parte para o sexo desregrado, indivíduos que, em nome do prazer pessoal, em que ele necessita de dinheiro para satisfazer esses prazeres, ele então topa conquistar, ganhar dinheiro, mesmo que isso lhe corrompa. E aí a gente vê indivíduos desviando dinheiro de merenda, dinheiro que ia para a saúde, dinheiro que ia para a educação, porque a ganância, a avareza, porque não tem senso de continuidade de vida e de que aquilo pode lhe recair nesta encarnação ou noutra. Como a lei de causa e efeito nos demonstra, e vários espíritos relataram isso para Allan Kardec depois em diversas e diversas obras mediúnicas. E Leon Denis continua trazendo aqui algumas reflexões e ele vai dizer no outro parágrafo, com a perspectiva do nada, quanto mais tiverem praticado o devotamento e a justiça, mais suas vidas serão férteis em amarguras e decepções. Que, pensemos juntos, o indivíduo que até um certo ponto acreditava em Deus, depois ele se afasta da religião, ele vai até olhar para trás e falar assim, puxa, quanto tempo eu perdi. Todos aqueles domingos que eu abri mão em prol de uma atividade assistencial, em que eu tive atitudes nobres naquela época, abrindo mão de um lazer, de um bem-estar pessoal, tudo isso foi em vão. E ele começa a sentir amargura e decepção por isso que já fez,
E aí não se dispõe a fazer mais nada, porque, repito, o seu único interesse, o seu único móvel é satisfazer as questões imediatas, terrenas e mundanas. O egoísmo, Leon Denis faz aqui agora de uma maneira, até uma certa ironia. O egoísmo bem compreendido seria a suprema sabedoria. E é excesso do eu, né? Eu vou pensar só em mim, que depois não tem nada. Então, para que pensar no outro? A existência perderia toda a grandeza, toda a dignidade. As mais nobres faculdades, as mais generosas tendências do espírito humano terminariam por fenecer, por se apagar inteiramente. Aí perde-se ali o senso de coletividade, perde-se a vontade de desenvolver o aspecto moral, a evolução, a capacidade de perdoar, de pedir perdão. Para quê? Se o túmulo está reservado para todos e depois dele não se tem mais nada. Então são essas colocações e reflexões interessantes que Leon Denis vem nos trazer nesta obra. É claro que neste capítulo, eu esqueci de falar no começo do estudo, nós estamos no capítulo 2. Ele vai trazer ainda algumas outras reflexões sobre essa negação da vida futura e todo o malefício que ela causa ao indivíduo, podendo chegar aqui em alguns aspectos até a vontade de abrir mão da própria vida, como nós já falamos em outros estudos. Porque já que a vida não continua e eu estou sofrendo, por que não abreviá-la agora, neste momento? É o que pensam muitos. Então são ideias que o materialismo, de certa forma, e até de maneira indireta, incentiva. Incentiva, e aí é onde entra o Espiritismo, combatendo estas ideias, falando da imortalidade da alma, da continuidade da vida, de que todos nós construímos o nosso futuro a cada dia, a cada ação, a cada momento. E que se eu quero ter uma vida futura feliz, cabe essa construção no momento presente. É isso que a doutrina espírita nos convida e é isso que nós precisamos compreender para que possamos praticar. Então, meus amigos, nós encerramos agora mais um estudo das obras de Leon Denis, em especial agora do livro O Porquê da Vida. Eu convido a todos vocês que continuem aqui acompanhando e prestigiando este e outros estudos. Muita paz e que os bons espíritos possam nos inspirar sempre.